Meu nome é Arturo Gomes, também conhecido como Boss, e está começando o Não Entre em Pânico. Antes de começar o programa, deixa eu explicar o que é o Não Entre em Pânico. Ele é um podcast que começou na faculdade de marketing da FATEC Sebrae, onde eu adorei pesquisar sobre o mercado de podcast, sobre os diversos formatos que se tem aqui e lá fora, e eu estou começando o meu. E neste podcast eu vou falar sobre empreendedorismo, filme, música, cinema, tudo que eu gosto e tudo que eu sempre quis falar, trazer gente aqui e tudo mais. Se você gostou, se inscreve, manda e-mail, comenta. Se você não gostou, vai tomar no cu, vai pro caralho. também manda e-mail, interage, dá like, segue. E é isso aí. Vamos pro tema de hoje. Puta que pariu, vai, vai. Vai pra puta que pariu, vai, vai. Vai pra puta que pariu. E hoje vamos falar sobre Joker, o Coringa, o palhaço. Solta o som. Para começar esse nosso papo sobre o Joker, vamos contextualizar um pouco ele, né? Ele é um filme americano, lançado dia 3 de outubro de 2019. O filme tem como diretor o Todd Phillips e ele foi escrito pelo próprio Todd Phillips e pelo Scott Silver. Ele foi filmado em Nova York, em Manhattan e no Harlem. Ele teve um investimento de 55 milhões de dólares. No fim de semana de estreia, ele fez 96 milhões de dólares. Hoje, né, acumulado no mundo, ele já está com 250 milhões de dólares e está em primeiro lugar nas bilheterias americanas. Se eu não me engano, pode ter mudado até o lançamento desse podcast. Ele é um filme que foi produzido por uma das produtoras do Scorsese, então isso justifica e traz um pouco, né, desse contexto do filme, porque ele tem muita referência ao Taxi Driver, tem muita referência aos filmes do Scorsese. Ele fala um pouco sobre o filme do Rei da Comédia, inclusive o Robert De Niro, que faz o apresentador de talk show, ele era o comediante no Rei da Comédia, então acaba que tudo se encaixa, né? Ele impactou bastante desde a pré-estreia. Ele ganhou um prêmio no Festival de Veneza. Ele é um personagem da DC, o arqui-inimigo do Batman. Ele teve a sua primeira aparição no Batman 1 em 1940. Ele foi criado pelo Jerry Robinson, Bill Fisher e Bob Kane. Sempre foi retratado como psicopata, com humor sádico, doentio e gênio do crime. O Joker, ele tem várias referências, muito além daquela da carta de baralho. Os seus criadores também se basearam no filme O Homem que Ri, de 1928, do escritor Victor Hugo. Dentro dessa história, ele mostra um homem que usa maquiagem de palhaço, com um sorriso fixo no rosto e amedrontador, e isso serviu como inspiração para o desenho e a criação da história, né, do personagem. O Joker, ele não tem superpoderes, né? Ele é um humano comum que o seu poder, se é que digamos assim, né, não é um superpoder, a sua habilidade é intelectual. Cada desenhista traz uma arma diferente, tipo gás tóxico, o gás do riso, choque. São sempre armas químicas, intelectuais e de muita estratégia. Existem várias histórias de origem do Coringa. Tem o da Piada Mortal, onde ele é um comediante fracassado, que tem um péssimo dia, se envolve com péssimas pessoas e acaba caindo em um golpe e cai no ácido que o transforma no Coringa. E para mostrar que o ser humano, ele é suscetível à maldade, ele decide mostrar que você só precisa ter um dia ruim para ativar esse pior lado do ser humano. Uma outra origem do Coringa é o do Capuz Vermelho, que é uma história onde ele seria um engenheiro químico que tenta roubar a empresa e acaba caindo no tonel químico e se transformando no Coringa. Existe também a origem do filme do Nolan, onde ele, a cada pessoa que pergunta, ele conta uma origem diferente. Então era o pai que era abusivo e cortava a cara dele, ou é ele que cortou o próprio rosto para alegrar
a esposa que tinha uma deformidade no rosto e foi largado, mas sempre Coringa é representado com essa psicopatia, com essa atração pelo caos, pelo caótico, por aí vai. O Coringa já teve uma série de TV junto com Batman na década de 60, onde o Coringa era interpretado pelo César Romero. Depois no cinema, e no filme do Tim Burton, de 89, o Coringa foi interpretado pelo Jack Nicholson. Nos desenhos da série animada, ele era dublado pelo Mark Hamill, o Luke do Star Wars. Depois ele aparece de novo já no filme do Nolan, de 2008, no Dark Knight, que é interpretado pelo Heath Ledger. Por último, ele foi interpretado pelo Jared Leto no Esquadrão Suicida, de 2016. E agora, ele é interpretado pelo Joaquin Phoenix. Já entrando no filme em si, é interessante que o filme ele começa mostrando como o Arthur Fleck ele é desencaixado da sociedade. O desconforto que é você ter uma doença mental, ter ataques de ansiedade em público, ter ataques de riso em público. What's so funny? Tudo isso, durante o filme, ele vai te gerando empatia pelo personagem, porque ele apanha, é demitido, é atrapalhado, dá inclusive a impressão é uma criança nesse primeiro arco. Porque ele é desajeitado, sabe muito bem o que ele tá fazendo, só quer viver a vida dele, cuidar da mãe e ser comediante. É importante dizer também que nada disso é romantizado no filme. Tanto que o filme ele é muito desconfortável de assistir. Porque é como se você estivesse na cabeça do Arthur, vivendo aquelas coisas, passando por aquelas coisas, sabe? Você fica com dó do personagem. De ver o sonho dele, sabendo que não vai ser realizado, sabendo que provavelmente ele vai se fuder muito. Durante a primeira parte do filme também mostra como ele tenta se encaixar na sociedade. Ele tenta ajudar a criança, conversar com um assistente social, por mais que ele não acredite nisso, mas ele tenta se envolver amorosamente com a vizinha. De novo, é tão desconfortável porque você sabe que ele não consegue, ele não tem essa habilidade de falar com as pessoas, e isso gera muito desconforto no filme. E com o passar do tempo do filme, você vai percebendo que por mais que ele seja psicopata e tenha os seus problemas psicológicos e neurológicos, você vai vendo que ele ainda tem algumas amarras sociais, né? Então ele tem a mãe, ele tem o emprego, o sonho dele, e tudo isso o permite trilhar um caminho. Porém, à medida que essas amarras vão se soltando, então, à medida que a mãe morre, à medida que ele descobre quem ele é, que ele não é correspondido pelo amor que ele sente, ele vai se transformando e vai pegando ódio por aqueles que zombam dele, por aqueles que não se encaixam nas coisas que ele acredita. Tanto que a cena onde ocorre essa transformação e essa transição de um arco pro outro é a cena onde ele mata 3 pessoas no trem, que inclusive aparece no trailer. Ele já está tão fodido que ele não aguenta isso e mata 3 pessoas. Mas é tão assustador porque ele se assusta e logo ele percebe o que ele fez e o quanto isso gerou satisfação pra ele. Logo ele vai e mata uma das 3 pessoas que tinha conseguido fugir, dá 2 tiros pelas costas, chega perto e dá mais 2. E na cena seguinte ele, assustado ainda, corre, entra num banheiro e começa a dançar e a contemplar esse momento de libertação pra ele. Então, nesse momento, você já começa a ficar com muito cagaço desse Coringa. Muito mais do que qualquer outro. Depois desse assassinato, ele gera a revolta na sociedade, pois eram jovens ricos que eram funcionários da empresa do Thomas Wayne. Então, o Thomas Wayne sai em defesa desses 3, mesmo sem saber o que eles fizeram. Ele joga culpa e chama o povo de palhaço, miserável, e que para consertar isso, ele vai se candidatar a prefeito. Isso gera revolta na população e que começa o movimento do Kill the Rich, né? Mate os ricos. E o Joker, vendo isso, ele começa a ter uma sensação de pertencimento, sabe? E traz, obviamente, satisfação para ele. Durante o início desses protestos, ele ainda tenta emplacar uma carreira de comediante, porque ele vai num bar
de stand-up, que inclusive tem, se eu não me engano, tem um nome de um serial killer que matou algumas crianças vestido de palhaço. Mas enfim, deixando essa parte macabra de lado, durante essa apresentação, você vê ele desconfortável entrando no palco. E ele tem uma doença neurológica que em situações de estresse, de nervoso, ele começa a rir compulsivamente. De não conseguir respirar, sabe? De se engasgar com a própria risada. Mas quando ele começa a apresentação, de fato, ele se acalma, ele começa ali as piadas. Uma piada pior que a outra. O público gosta, a garota que ele tá afim gosta. Pra ele, isso é uma vitória. Só que tudo isso dentro do filme gera uma estranheza. Tipo, como assim? Só que depois você percebe que ele tava sonhando. Que ele só tava em mais um dos seus devaneios. E que na verdade ele está no hospital com a mãe doente, quase morrendo. E logo depois dessa cena, na TV, entra o programa do Robert De Niro, que ele faz o papel do Murray Franklin, que é um apresentador de talk show, comediante, que durante o seu programa, ele bota essa apresentação do Joker e zomba dele, tipo, que esse cara, por que ele tá fazendo tanta piada merda, sabe? Tipo, o Murray, Bill Murray é foda. O Murray Franklin, ele é um ídolo do Joker. O Joker se espelha nele pra fazer as piadas e pra seguir a sua carreira. E quando ele vê esse cara zombando dele, ele quebra. Você percebe mais uma amarra soltando e fazendo ele ficar mais puto com a sociedade, ficar mais puto com a situação que ele tá passando e gerando mais sensação de vingança. No decorrer do filme, a polícia tenta investigar os assassinatos, vai até o Joker, porém ele já está maior do que isso. Ele simplesmente caga e usa ali da sua estratégia e da sua genialidade para se livrar desses policiais e inflamar ainda mais os protestos. Em uma das cenas do meio do filme, o Joker descobre que a mãe dele teve um relacionamento com Thomas Wayne. Ele descobre através de uma carta onde a mãe dele escrevia pro Thomas Wayne pedindo dinheiro, falando que estava muito difícil a situação para ela, pro seu filho, e dando a entender que o Joker é filho do Thomas Wayne e meio irmão do Batman. Nessa hora eu confesso que foi difícil, porque eu achei que eles iam começar a cagar a história. Eu falei, mano, de novo essa história de parentesco com o Batman e Marta. E eu achei que a história ia por esse lado. Porém, é muito interessante, porque quando ele vai atrás dessa história, ele acredita como se fosse um fio de esperança, sabe? Para ele conseguir sair dessa vida merda, é ter o Thomas Wayne, uma pessoa rica, uma pessoa conhecida, famosa, como pai. Indo atrás do Thomas Wayne, que ele acaba se dando com o Bruce Wayne, ainda criança. A cena é bem rápida, mas como todo filme é bem desconfortável, porque ele vê a criança no portão, faz alguns truques de mágica, chega perto da criança, bota aqueles dedos sujos na cara da criança pra fazer um sorriso, e aí aparece o segurança e manda ele embora. Depois ele vai atrás do Thomas Wayne, né, num teatro onde está uma amostra do filme do Tempos Modernos do Charlie Chaplin. É interessante porque a história do Charlie Chaplin é muito similar, né, a do Joker, porque depois que o Joker consegue chegar no Thomas Wayne, descobre que a mãe dele também sofre de problemas psicológicos e que ela inventou essa história, que na verdade ele foi adotado e que ele sofreu abuso físico dos pais, que a mãe permitiu esses abusos. É interessante essa ligação que tem com a história do Charlie Chaplin, que também é uma criança que sofreu abuso do pai, porque a mãe tinha falecido. Isso foi um incentivo para ele ter a sua carreira de comediante, de escritor, de diretor. E é engraçado essa ligação com o filme do Joker, né? Interessante como o filme é tudo amarradinho, tudo pensado, nada tá ali de graça, tudo ajuda a contar a história. Então você tem a contextualização da cidade durante as notícias, prestando atenção no rádio, na TV. Então você sabe que a situação de Nova York é complicada, que é um tempo de crise, de infestação de ratos, de total abandono da cidade. Então nada é por acaso, nada foi escrito só pra atender o roteiro, sabe? É uma história muito bem amarrada e muito bem fechadinha. No final do filme, o Joker é convidado a ir no programa do Bill Murray. Bill Murray, caralho.
Não é Bill Murray, porra. É do Murray Franklin, que é o Robert De Niro, convidado para ir no programa, porque o vídeo que o Murray mostrou do Joker fez muito sucesso e as pessoas estavam querendo conhecer quem era aquele cara que fazia piada ruim, como o SBT faz, trazendo o pessoal que virou meme pra dar entrevista e zomba das pessoas. É tipo isso. Aí o Coringa, ele aceita, porque é uma oportunidade pra mostrar quem ele é. Mostrar por que ele tá ali. É engraçado ver ele ensaiando pro programa. É engraçado ver a piada ruim, porém pesada, ele vai contar. E na hora do programa, ele já tá outro Joker. Ele tá um Joker confiante, um Joker sensual, um Joker seguro de si, seguro das suas escolhas e sabendo o que ele vai fazer. Então começa a entrevista e é aquele desconforto, aquelas piadas ruins, e acaba que o Robert De Niro começa uma discussão com o Joker, que o Joker confessa que matou os 3 jovens no trem e que foi divertido e que eles mereceram porque eles eram péssimas pessoas que abusavam da sua riqueza, e durante a discussão ele inflama ainda mais o movimento que ele criou e acaba com o assassinato do Robert De Niro, que é uma coisa que nem eu não esperava, pelo menos. Tipo, pô, ele vai lá e mata o ídolo dele, mas dentro da história é algo que não podia ser diferente, porque aquele cara representa o que a sociedade fez com o Joker. É o cara que representa os abusos, é o cara que representa a tiração de sarro no Joker, e não podia ser diferente. E no final ele é preso e explode o caos em Gotham. Durante esse caos, o Joker é resgatado e numa cena simplesmente épica, ele sobe no carro de polícia com o sangue que ele tem no rosto, ele faz um sorriso e serve de líder para o movimento, e que acaba por matar o Thomas Wayne, a Martha, e toma a cidade, né? E é interessante que depois dessa cena aparece o Arthur em um manicômio conversando com uma assistente social, que dá a entender que todo o filme é apenas mais uma piada de mau gosto. Tanto que nessa cena ele tá pensativo, fumando, e a moça pergunta: o que você tá pensando? Vamos conversar, bater um papo. Aí ele fala: você não entenderia. Você pode amar o filme, como eu amei, mas você sai sabendo que o Joker não é um cara legal. Ele não é um cara pra ser romantizado, ele não é um cara pra ser amado, sabe? Ele é um cara cruel, malvado, vagabundo, rapaz. Então, não tem como. Muitas pessoas me perguntaram, tipo, mas ele tem muita referência do Piada Mortal. E eu sinto que ele é uma junção de várias ideias, de várias referências, e que juntaram pra criar esse Coringa. Eu não imagino esse Coringa no universo do Batman, porque ele é, sei lá, ele é muito fora do padrão, sabe? Ele não combina com o Batman, apesar de ser o Coringa e ser o arqui-inimigo do Batman. Talvez, se for ter alguma continuação, é mostrando como esse Joker serviu de inspiração para os malfeitores de Gotham e por aí vai. Talvez sigam esse caminho. Esse filme, ele é um filme muito artístico. Ele tem longas pausas para você contemplar o sofrimento do Coringa. Ele tem longas pausas para você sentir o sofrimento do Coringa. Tudo é feito para contar a história. Os planos de filmagem, as referências nos jornais, o roteiro, as roupas, tudo é feito para contar essa história. Então ele é um filme que consegue fazer esse papel artístico muito além do entretenimento. Ele traz discussões, ele traz críticas. Então eu acho que ele é um filme muito importante para o tempo que a gente vive, né? Tipo, até depois conversando com a minha namorada, eu falei, tipo, o filme se passa na década de 70, 80, mas parece que é 2019, porque é a mesma procura por ídolos, a mesma procura por salvadores da pátria. Ele faz muito bem essa crítica, e que todo mundo tem que assistir e repensar, né? Enfim, esse foi mais um Não Entre em Pânico. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode mandar no Instagram, que é arturo.mgomes, ou no meu e-mail, que é arturo.melogomes@gmail.com, que dependendo, eu posso até ler aqui nos próximos episódios.
E me manda aí o que vocês acharam, o que eu posso falar, o que eu posso trazer de convidado, o que vocês querem saber. Beleza? Até mais. Falou!